junto com os irmãos, congregacional, foi entrega. E eu não sei se os irmãos perceberam na letra do hino: eu preciso me entregar a Ti, Senhor, entregar a minha vida, o meu coração, tudo o que eu tenho. Não foi assim que diz o hino? Mas será que nós mesmos estamos dispostos a entregar tudo o que temos nas mãos de Cristo? Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu gosto, o que nós vamos fazer aqui hoje é um estudo bíblico. E quando eu estou pregando ou passando um estudo bíblico, que eu amo, eu gosto de estar fazendo perguntas para interagir. Porque quando nós interagimos, nós absorvemos mais. Cerca de 90 a 95% fica na nossa mente depois de uma semana quando nós interagimos em um assunto. É por isso que é muito bom todos nós comentarmos na lição da escola sabatina. Não somente ouvir. Porque quando a gente fica só ouvindo, depois de uma semana, você lembra menos de 20% do assunto. Olha como é impressionante. Então eu gosto de estar fazendo perguntas. Será que Jesus, ele realmente é seguro nós entregarmos a vida a Cristo, sim ou não? Sim. Será que é seguro mesmo? Sim. Tem uns que estão em dúvida. É seguro mesmo entregar a vida aos pés de Cristo? Por quê? Por que é seguro entregar a nossa vida para Jesus? É a única segurança que temos, certo? Queridos, Jesus, ele é o autor da vida, a vida emana dele, e ele quer o nosso bem. Ele quer nos perdoar, ele quer nos transformar, ele quer nos restaurar por completo. Jesus breve virá, amém? Amém. Cristo, ele está voltando, está próximo de voltar. Mas quando Cristo voltar, será que é seguro ele levar eu e você da forma como estamos? Será que seria seguro para os seres celestiais que nunca pecaram, nós estarmos lá mais à frente? Se Cristo voltasse hoje, como seria o destino da nossa vida? Jesus não é misericordioso, mas ele também é justiça. Salmos 85:10 fala isso, que Deus, ele é misericordioso, mas ele também é justo. Ele é justo. E nós vamos ver o tema de hoje: o cristão e o mundo. Esse tema, eu passei em umas noites de evangelismo que fiz em uma igreja mais próxima de onde eu moro, e foi muito interessante. Há muito tempo, na verdade, eu já estou trabalhando como obreiro do Senhor. Aonde Deus nos chamar, nós vamos. E a minha finalidade, a minha missão como obreiro, como missionário, é pregar a palavra do Senhor. Eu não estou aqui para agradar um irmão ou uma irmã. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Aqueles que for suscetível à voz do Espírito Santo, eles vão aceitar a mensagem, e não o mensageiro. O mensageiro é apenas o carteiro. Não tem aquele homem que trabalha nos correios? Hoje em dia quase não se vê andando de bicicleta, mas é de moto, né? Então ele entrega as cartas, ele entrega as encomendas. E aí você recebe aquela encomenda, você comprou, ele te entregou, você assinou, ele vai embora. Se o produto não estiver dentro como você quer, é culpa do carteiro? Não. Ele apenas entregou a carta, a mensagem. E é hoje, por isso que estou aqui, para trazer a mensagem para cada um de vocês, tá bom? Então, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, através da palavra, não endureça o vosso coração. Então, eu vou descer aqui um pouquinho, para ficar melhor.
com quem um cristão não deve conformar-se. Então, o cristão, ele não deve se conformar com alguma coisa. Olha o que é que diz lá em Romanos 12, o verso 2. É um verso muito conhecido. Na verdade, os textos que nós vamos ver são textos conhecidos, mas que muitas das vezes nós lemos como se estivéssemos correndo. Não paramos para examinar a palavra. E diz assim: e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então Deus, ele tem um ideal, ele tem um plano para cada um de nós. E é um plano maravilhoso. Mas será que nós queremos o plano de Deus para a nossa vida? Pode passar. A quem pertence as diversões, lembra que o tema do estudo de hoje é o cristão e o mundo. A quem pertence as diversões profanas, aí cita alguma delas, não é todas, alguma delas, como baile, carnaval, cinema, circo, teatro, modas indecentes e outras coisas semelhantes. A quem pertence? A quem pertence? Não, antes nós lemos o texto bíblico. A quem pertence essas coisas? O carnaval pertence a quem? A Jesus? Já ouviram falar no carnaval para Jesus? É para Jesus? Já ouviram falar na marcha para Jesus? É para Jesus? Será que é para Jesus? Vamos lá, o que diz a palavra aqui? 1 João 2, o verso 16 e 17, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, concupiscência é o desejo, não é? Aquele desejo da natureza carnal. O que diz mais? E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa bem com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, tudo que há no mundo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tem coisas no mundo que são degenerativas, que não ajuda a cada um de nós crescermos espiritualmente. Tem coisas que há muitas coisas que há no mundo que não lhe ajuda a crescer espiritualmente. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos abster de tudo aquilo. Nós temos que começar a dizer não para aquilo que não agrada a Deus. É fácil dizer não para aquilo que não agrada a Deus? É difícil, porque a sua natureza, a minha natureza, ela quer aquilo que não é da vontade de Deus. Já parou para pensar que tudo que agrada a Deus é mais difícil nós aceitarmos? Mas quando nós decidimos entregar a nossa vida nos braços de Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nossa mente. E nós começamos depois a gostar daquilo que Deus quer. Nós começamos então a gostar de ler a palavra de Deus. Não precisa responder, responda para si mesmo. Quantos aqui durante essa semana pegou na palavra de Deus? Muitos pegam na Bíblia quando vêm para a igreja. Pegar, não estou falando ler, estou falando só pegar na Bíblia. E às vezes nem ler na própria igreja. Saímos daqui, vamos para casa, dormimos, acordamos, sem falar com Deus e pensamos que estamos bem. Pensamos que estamos salvos, porque nós fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um triste e terrível engano de Satanás. Sabia? Olha o que diz a pergunta número 3. Com que traje indecoroso se exibe a mulher simbólica do Apocalipse 17, que representa a igreja caída? Vamos ver o que diz lá.
Diz assim, do verso 1 ao verso 3. E a mulher estava vestida de púrpura, escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações, das imundícias de sua prostituição. Eu não vou entrar nesse detalhe sobre esse assunto, mas só uma pergunta. O que significa esse cálice de imundícia que estava na mão da mulher, da prostituta? Prostituta, nesse caso aqui, uma mulher representa o que aí, profecia? Igreja. É o que ouvimos falar, né? Representa a igreja. Nesse caso aqui, uma mulher prostituta é uma igreja infiel à palavra do Senhor. É uma igreja infiel à palavra do Senhor. E esse cálice, né, que ela tinha na mão, cheia de abominações, ali são doutrinas antibíblicas. Entendeu? Doutrinas antibíblicas. E ela deu a beber a todos os reis da terra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as denominações que existem no mundo, elas vão se prostrar diante dessa mulher. Diante desse sistema religioso. Olha o que diz a pergunta número 4. Como devem as mulheres cristãs se vestir? O tema é o cristão e o mundo. Como que deve as mulheres cristãs se vestir? Será que Deus ele tem um padrão para o seu povo se vestir? Ou é de qualquer jeito? Será que nós podemos andar de qualquer jeito? Será que Deus ele tem um padrão para o seu povo? Será que nós temos luz quanto a isso? Luz significa verdade. Será que Deus nos deu algumas verdades quanto à maneira de nos vestir, a maneira de nós comermos, a maneira de nós casarmos, com quem casarmos, como educar os filhos? Olha o que diz lá. 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz: do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Honesto, com pudor e modéstia. Diz mais: não com traços ou ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Queridos, nós como cristãos adventistas do sétimo dia, nós temos um padrão de como nos comportarmos, de como nós devemos nos vestir. Deus, ele nos ama de uma maneira extraordinária, que ele nos deu luz quanto a isso. Ao que vestir, como vestir. Nós não podemos andar na rua como se fosse uma pessoa mundana. A pena inspirada, o espírito de profecia, sabe o que significa o espírito de profecia, né? Os testemunhos de Cristo é o quê? Foi tudo que foi escrito pela irmã White. Entendeu? Exatamente, isso é o dom profético. Então, tudo que foi escrito pela irmã White, inspirada pelo Espírito Santo, é conhecido como testemunhos de Jesus ou o espírito de profecia. Certo? E tem uma citação que diz que, no Eventos Finais, que disse que a linha que difere os adventistas do sétimo dia das pessoas mundanas é quase imperceptível. O que isso significa? Significa que estamos praticamente a mesma coisa. Uma pergunta: quando Cristo voltar, por que ele vai levar nós adventistas e não vai levar as pessoas do mundo? Se praticamente é a mesma coisa? Não, Jesus não vai levar os adventistas. Jesus vai levar de fato os seus filhos e as suas filhas que se assemelharam a Cristo no caráter. É por isso que esse período que nós estamos vivendo,
período de graça, nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Esse período de graça que nós estamos vivendo é o momento que o Senhor está nos chamando para um verdadeiro compromisso com Ele. Verdadeiro compromisso. Como estão as nossas famílias? Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Irmãos, nós temos que meditar nessa situação. Porque o tempo está passando rápido. Já estamos chegando no fim do ano. Vai entrar o ano seguinte. E o que mudou em nossa vida para melhor, espiritualmente falando? O que nós fizemos que agradamos a Deus até hoje? Nós temos que ter bastante cuidado. Veja, agora essa pergunta ela é muito interessante. O que diz o apóstolo Pedro sobre o uso de joias, vestidos de última moda, enfeites de cabelos e pintura? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, não sei se já sabiam, mas se souber é melhor que vai reforçar. O adventista do sétimo dia, ele não pinta as unhas, certo? Há um tempo atrás, começou-se a se pintar as unhas com base, e depois veio de lá para cá, mudando a cor, um creme, e aí depois um rosinha, e aí depois já está vermelha. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O que uma geração tolera, a próxima aceita. O que uma geração tolera, a próxima se aceita. Mas é culpa de quem? Tudo isso não é de uma só pessoa, mas é um conjunto de coisas que acontece, que vai se permitindo. Muitos líderes fecham os olhos para isso, porque muitos têm medo de ofender pessoas, mas ofende a Deus. Se nós viver para agradar a homens, nós desagradamos a Deus. E certa vez o nosso irmão Pedro disse assim: antes importa obedecer a Deus do que aos... É bem conhecido, não é verdade? Será que nós mesmos realmente colocamos Deus em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33? Queridos, nós temos que ter cuidado. Hoje nós estamos vivendo em um adventismo, podemos chamar roubado. Aqueles que estão entrando agora, eles pensam que ser adventista é como muitos de nós vivemos. Sabia que muitos comem carne de porco? Carne de porco, ela é limpa, ela é imunda ou é limpa? É imunda por quê? Qual é a característica de um animal imundo? Exatamente. Ele não... a característica de um animal limpo, ele tem que ter a unha fendida, o casco dividido em dois e ruminar, certo? O porco, ele tem a unha fendida? Sim. Mas ele rumina? Não. E Deus fala: ser-vos-á para vós outras abominações. Então, as pessoas em nossa igreja, elas pelo menos não deveriam estar se alimentando de carne de porco. Mas, Michael, nunca comprei carne de porco, um toicinho lá no frigorífico. Mas come salsicha, come linguiça, né? Come quitute, né? Aqueles quitutes. Ali são carnes processadas. Ali são carne de vários animais, inclusive suína. Michael não sabia. Pronto, agora está sabendo. Então Deus vai cobrar daqui para frente. Queridos, isso é muito importante nós sabermos. Muito importante. Joias. Joias. Nós vamos, na série de estudo, com a permissão de Deus, nós vamos estudar sobre esse assunto. O que significa? Por que um adventista do sétimo dia, ele não usa, ou pelo menos não deveria, usar joias? Por quê? Porque isso tem a ver com ostentação, tem a ver com mundanismo, e muitos hoje em nossa igreja estão usando, mas não é da vontade de Deus. É por isso que quando Cristo voltar, Ele não vai levar pessoas dessa igreja somente.
E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dessa igreja adventista do sétimo dia, a qual nós fazemos parte, vai ser a minoria. Sabia? A Pena Inspirada diz que a maioria dos salvos ainda estão lá fora. Eles vão ouvir a palavra de Deus no alto clamor, pelos servos de Deus que vivem a mensagem do Senhor. E eles vão abraçar a mensagem. E eles vão se unir, não à igreja, mas se unir a um povo que vive e prega a mensagem do Senhor de todo o coração. Queridos, o tempo está perto do fim. Na verdade, Cristo está mais próximo de voltar. Nós estamos vivendo no tempo do juízo investigativo. O juízo investigativo. Ontem foi dia 22. Alguém lembra de alguma coisa? Dia 22 de outubro? Há 180 anos atrás houve o grande desapontamento. 22 de outubro de 1844. Percebem que nós não mais falamos sobre isso? Nós não mais estudamos sobre isso? Onde nós vamos parar? Tem coisas muito importantes para nós entendermos, irmão. Queridos, Deus está nos chamando para um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer que nós acordamos do sono, da letargia que nós estamos tendo. Satanás não. Ele quer que nós continuemos do jeito que estamos. Vindo para a igreja todo dia, escola sabatina, culto domingo, quarta-feira, JA quando tem. Satanás, ele quer que nós venhamos para a igreja, sabia? Mas ele não quer que nós, de fato, tenhamos o compromisso de examinar a palavra de Deus. Ele quer que nós venhamos para a igreja. Ele quer que nós continuem vivendo como estamos. Assistindo filmes, novelas, desenhos, Naruto, Dragon Ball Z, Malhação. É isso que Satanás quer, queridos, que nós continuemos fazendo. Mas ele quer que nós venhamos para a igreja. Deu para entender a estratégia de Satanás? Porque ele sabe que todas as pessoas que vivem dessa forma, ele pode usá-las para atrapalhar a obra do Senhor. Mas todas as vezes que se levanta um servo de Deus para viver e para pregar a mensagem de Deus, Satanás levanta 10 e 15 servos dele para abafar. Satanás está tendo vitória dentro da igreja de Deus. Você crê nisso? Qual é a situação que nós estamos vivendo hoje em nossa igreja? Como está a espiritualidade da nossa igreja atual? Geral e de uma forma mais específica. A nossa igreja local aqui, como está? Precisamos melhorar? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas para isso nós temos que escolher servir ao Senhor, independentemente das circunstâncias. O que vai acontecer comigo? Não sei, estou nas mãos de Deus. Ah, mas eu não vou ser mais amado pela maioria. Quem disse que o servo de Deus vai ser amado aqui nessa terra? Qual dos servos de Deus nessa terra foi amado? Elias foi chamado de um perturbador de Israel. João Batista, o maior profeta nascido de mulher, disse o próprio Jesus Cristo. Foi amado? Não. Não espere ser amado pela maioria. Jesus te ama. Ele vai te amar até o fim. Mas as pessoas que não querem nada com Cristo, elas vão odiar você, difamar você, caluniar você e perseguir você. Mas louvado seja Deus quando isso acontecer em nossas vidas, porque bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, difamarem, mentindo disserem todo mal contra vós. Queridos, isso é profético. Isso é profético. Cite alguns pecados característicos dos últimos dias que não devem ter lugar entre o povo de Deus. Alguns deles. Antes de botar aqui, vamos citar alguns deles que não deve ter lugar entre nós, o povo de Deus. Vamos lá. 1. Glutonaria.
Glutonaria. O que é glutonaria? É você comer algo quando você já encheu. Um exemplo, cada um de nós tem um nível no estômago. Então, se você comeu um alimento e já saciou, pare. Ah, mas eu não... Vai estar aqui a metade do prato ainda, né? Não, mas se eu não comer isso aqui tudo, eu vou jogar no lixo. Não, não posso jogar no lixo não. Aí come a força. E aí depois começa a passar mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. O adventista do sétimo dia, escute bem o que eu estou falando. O adventista do sétimo dia que é glutão, se ele morrer naquela situação, ele está perdido. Para sempre. Para sempre. É sério ou não é essa questão? Mais um pecado que não deve ter lugar no meio do povo de Deus nos últimos dias. Mais um. Vamos lá? Vamos lá? Tantos pecados, não tem um na mente? Vamos lá? Vaidade. Hã? Desunião, olha aqui. Vaidade, luxúria, né? Desunião. Como? Inveja, exatamente inveja. Queridos, isso não pode ter lugar no meio do povo de Deus. Por quê? Porque se alguém vive dessa forma, não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Então vamos lá. Efésios 5, do 3 ao 5, diz assim, ó. Mas a prostituição e toda a impureza e a avareza, nem ainda porque aqui só dá para dizer com C. Nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, porque bem sabeis disso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, a qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja, eu vou pegar um que está aqui, fornicário. Fornicação, o que significa fornicação? Fornicação é alguém que não é casado, está tendo relação sexual com outra pessoa. Adultério é pessoas que são casadas e têm um relacionamento extraconjugal, certo? Então, queridos, tudo isso é pecado, é abominação ao Senhor. Então, Deus, Ele não quer que esse pecado e outros tenha lugar no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Por quê? Porque se tiver no meio dos jovens, no meio dos adultos, isso traz uma maldição para a casa de Deus. Não é à toa que nós estamos na situação que estamos. Espiritualmente mortos. A palavra de Deus nos diz assim: ei, vocês que conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono. Já é hora de despertar do sono, sim ou não? Sim. Nós estamos dormindo espiritualmente falando. As coisas estão acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente vê as coisas como se fosse normal. Nós não podemos tolerar pecados no meio do arraial de Deus. Por quê? Porque traz uma maldição para a casa de Deus. Se é maldição, não tem o Espírito Santo. Tem Satanás, os demônios. Certa vez, já está próximo de finalizar, certa vez em uma de nossas igrejas, estava um amigo meu pregando, na verdade nesse dia ele estava lá, e uma visita, um rapaz veio, à igreja, ele era, se não me engano, da Universal. E aí Deus permitiu que o inimigo entrasse nele, nessa visita. Queridos, foi algo horrível, segundo o relato. Eu não estava lá. E a maioria da membresia da nossa igreja, fugiu. Correram, com medo. E tem que ter medo mesmo. Porque quem está vivendo no pecado tem que ter muito medo de Satanás. Sabia? Porque Satanás, se Deus permitir, pode matar aquela pessoa. Queridos, só ficou esse, meu amigo, meu irmão de fé, e mais duas irmãs.
Os outros, praticamente todos, saíram, ficaram fora. Por quê? Queridos, a situação é séria, é muito séria. Nós temos que rever a nossa vida. Como está a nossa espiritualidade? Se morrermos, estamos salvos ou perdidos? Isso é muito sério, meus irmãos. Olha o que diz o próximo pergunta. A quem Deus considera bem-aventurado e feliz? Salmos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda no conselho. Salmo capítulo 1. Olha o que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita o quê? Dia e noite, na palavra de Deus. Salmo 119, verso 11, diz assim: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Queridos, bem-aventurado o homem, aqui no caso genérico, homem e mulher, bem-aventurado é você, que não anda no conselho dos ímpios. Eu pergunto, quem é o ímpio? Michael, eu não estou no bar, eu não estou bebendo, eu não estou no carnaval, eu não estou... Teve um recente agora, uma festa carnal, uma festa mundana, onde Satanás estava lá e os demônios todos também, ali próximo da Ponte Estaiada, não foi? Foi Micarina, né? Será que teve adventista rondando ali por perto? Queridos, mas eu não estava lá, né? Aqui diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são os ímpios são pessoas religiosas. Os ímpios são aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas vivem como mundanos. Esses são ímpios. E Deus disse assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Cuidado com quem você se relaciona. Maico, mas eu deixei a minha filha, o meu filho está lá na casa do amigo. São jovens da igreja. Cuidado. Você que é mãe, você que é pai. Cuidado. O que eles estão fazendo? Mas são da igreja. O que eles estão fazendo, o que eles estão vendo, tenha muito cuidado. Muito cuidado. Então, olha o que Deus fala para nós, né? Próxima. Queridos, você crê que o cristão deve viver acima do padrão do mundo, em sua aparência, em suas palavras, em suas atitudes? Você crê que realmente o cristão, lembra, o cristão, eu não estou dizendo o crente, eu estou dizendo o cristão. Será que o cristão ele deve viver de uma forma diferente das pessoas que não conhecem a Cristo? Na aparência, nas palavras, nas atitudes. Você decide comportar-me, né? Você decide se comportar como cristão, como Cristo revela que o cristão deve se comportar na sua palavra. Quantos aqui decidem se comportar como cristão a partir de hoje? Maico, mas eu já me comporto, pois continue. Louvado seja Deus. Queridos, o cristão ele deve ser diferente das pessoas mundanas. Deus ele chama cada um de nós para ter um compromisso com Ele. Quantos aqui quer ter esse compromisso real com Deus? Levante a mão. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé e cantar